odontologista, bom dia. Probleminha aqui de conexão, 1 minuto atrasado. Vamos para nossa live 77. Como você tá? Hoje a gente tem um convidado especial, o Dr. Pedro Tavares, e a gente vai conversar sobre odontologia digital. Será que para você ainda é um mistério a odontologia digital aí? Será que você acha que é difícil? E aí a gente vai conversar com o Pedro, porque o Pedro vai falar sobre a jornada dele da odontologia digital. E o que eu vejo, gente, é que é um caminho sem volta. A odontologia digital está aí, a tomografia é um pedaço da odontologia digital e a gente vai conversar como isso influencia aí os seus processos aqui e a gente vai começar a bater esse papo aqui incrível. Vamos lá. Aê! E aí, bom dia! Bom dia! Tudo Sete bem? sete, madrugando. É isso aí. Tudo bem? Tudo jóia, e você, meu bem? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite. A gente se encontrou no CIOSP, bateu um papo bom Isso aí. e a gente entendeu que tinha que estar junto para falar para esse povo sobre odontologia digital, né, Pedro? Com certeza, Claudinho. Mais uma vez juntos, né? É. Pedro, eu vou começar perguntando, e o pessoal está te vendo aí na tela, né? Tem muito da sua audiência, tem a minha audiência. Primeiro eu queria que você se apresentasse. E depois eu queria que você me contasse como a odontologia digital chegou na sua vida. Tem muita gente que ainda acha que isso é um mistério, que é muito complexo. Então eu queria saber onde você viu essa necessidade e como isso começou. Bom, Claudinho, primeiro te agradecer o convite, né? Realmente a gente se encontrou ali no CIOP, ali batemos um papo bom mesmo, falando, cara, tem tudo a ver, a gente tem que se encontrar, tem que ter esse momento juntos, né? Cara, assim, sobre, primeiramente, a odontologia em si, né? Porque a gente é família, né? Para quem não sabe, Claudinha é basicamente da minha família, porque minha prima Adriana é cunhada da Claudinha, então a gente construiu muita coisa junto e teve muito momento junto, né? É, e assim, a odontologia em si, na minha família, é um negócio. É um legado. É uma história complicada, né, Claudinho? Porque meu bisavô, meu avô, minha mãe, meu tio Nonô, que é pai da Adriana, que é o cunhado, que é a cunhada da Claudinha, Aline, então assim, é muita gente na odontologia, todos os professores. E eu, Claudinha, o que eu sentia um pouco de dificuldade era com algo de planejamento. Eu cheguei até a conversar com você em alguns momentos, falava assim, ai, Claudinha, preciso de ajuda nisso, porque eu fico meio perdido da gente ler exame, e aí eu não, na hora que você abre uma para fazer uma cirurgia, você vê que às vezes não estava tão parecido quanto o exame, e aí você começa a pensar assim, nossa, mas o que aconteceu? Será que o radiologista que me deu uma parte do exame ali que está errada, será que não é aquilo? Aí você começa a ver que não, que tudo ali são pontos de vista, né? É, e eu vou te Mas, falar, Pedro, tudo começa então com uma inquietação do que você vê na boca do paciente, do que a clínica está te dizendo, de um exame que você pede, mas você tem necessidade de ver, enxergar mais e planejar melhor. Eu acho que isso é um ponto fundamental e eu venho falando muito sobre isso, e é aí que eu acho que a odontologia digital linka com o diagnóstico, com a tomografia, porque não é sobre não saber o que fazer. É sobre a melhor forma de fazer aquilo que você sabe fazer. exatamente, Eu acho que é isso, exatamente, né? exatamente. Eu acho que é uma questão muito de validação que eu falo. Porque quando a gente começa a ir para o processo digital, a gente consegue reproduzir exatamente o que a gente está vendo. É isso. Então, lógico que é uma curva de aprendizado gigante. Eu estou muito Sim. longe de ser alguém que domina 100% do digital. Acho que ninguém domina nada 100%, né?
Mas eu acho que você começa a ter mais segurança. Você entra para um procedimento já familiarizado com ele. Mas, Pedro, na sua rotina aí do consultório, e fala para o pessoal que está ouvindo a gente, como você começou, e aí, gente, todo mundo começa do começo, né? Como você começou, que procedimentos você mais faz no consultório, para as pessoas entenderem qual seria o primeiro ponto de conexão da odontologia digital. Eu acho que existem muitos pontos, tá? Mas Sim. você é melhor que eu nisso para dizer. Mas qual foi o ponto que conectou você à odontologia digital? Claudinha, inicialmente eu sentia muita dificuldade assim eu sou protesista e implantodontista, tá? Uhum. E eu sentia muita dificuldade eu ficava com raiva, sabe? Essa é a palavra. Que eu mandava um trabalho para o laboratório e às vezes aquilo demorava um tempo para ter uma validação. Ah, pô, não ficou bom. Chama o paciente de novo e repete. E aí foi quando eu pensei, falei, cara, eu preciso comprar esse scanner, por Autonomia, né, Pedro? Então total você autonomia. está dentro do seu consultório, o seu paciente tem uma necessidade, ele tem uma expectativa, ele tem um sonho, né? Acho que a gente pode até dizer assim, e você depende exclusivamente de terceiros. Quando você passa a também manejar essa tecnologia, Isso aí. isso sai totalmente do controle do terceiro e passa para o seu controle. E para quem está pensando que isso é coisa de gente controladora, não é não. Na verdade, é você ter domínio do que está acontecendo em cada etapa, mesmo que você não seja o responsável por executar aquela etapa, não é isso? Exatamente, exatamente. É muito por aí, porque você começa a ter uma melhor visualização do seu trabalho. Não só da parte que vai para outra pessoa, né? Você vai terceirizar, obviamente. é, a gente faz muita coisa hoje dentro, né, da clínica, a gente tem laboratório próprio, mas assim, muita coisa terceirizada. Então, assim, mas aí você começa a entender ali, na hora que você escaneou um preparo, por exemplo, você consegue entender, opa, aqui na distal, por exemplo, tá retentivo. Porque você vê desse tamanho. Exatamente. Eu costumo falar assim, quando eu vou dar aula sobre odontologia digital, eu falo assim, o scanner e a câmera fotográfica, para quem é protesista, são uma virada de chave. Porque é nesse momento que você começa a enxergar que você não trabalha bem. E você, toda a gente acha que tá lindo, que tá maravilhoso. Na hora que você fotografa, aquilo ou você escaneia, aquilo ali é um divisor de águas. Porque a gente tem esse fantástico mundo de rede social, que tudo é lindo, tudo é No zoom máximo. maravilhoso. Nossa, que coisa maravilhosa. Mas essa Aquele não é a preparo realidade, com a broca. entendeu? Essa não é a realidade. A gente está ciente. Só que a pessoa que trabalha próximo daquilo da rede social, ela começou a fotografar, ela escaneou e ela enxergou na cara dela um tapa, né? Assim, ó, nossa, eu preciso melhorar, porque eu não tenho coragem de postar o meu caso na rede social, então para eu mostrar para o outro tem que estar bom para mim. Então, o primeiro ponto que acho que a gente pode falar da odontologia digital, e eu implementei um serviço de odontologia digital, é que o profissional começa a ter uma nova forma de avaliar o seu próprio trabalho e ele entende que precisa melhorar. Então, vamos dizer que a odontologia digital é um processo de autoconhecimento profissional que traz ao profissional a possibilidade de trabalhar melhor. Com toda certeza. Com toda certeza. Eu acho que é, é muito além do que se fala. Eu acho que muitas pessoas vão para a odontologia digital por agilidade, né? Vão porque o que eu gasto de material de moldagem, por exemplo, falando de scanner, é tanto. Ah, minha tomografia, se eu pedir só o Daikon, ela é mais barata. Então as pessoas vão, às vezes, não, vamos para o digital por isso. Outros, por exemplo, por preguiça.
Tem muita gente que vai para a parte de cirurgia guiada pedindo para um terceiro planejar, porque ele quer uma cirurgia mais rápida, mas ele nem tem noção do que ele está fazendo. Ele só quer a guia e quer operar, né? Então eu vejo assim, Claudinha, quando você começa a entrar nesse mundo, você começa a ver que a validação das coisas sendo feita prévia, você facilita muito a tua vida. Você Muito. evita o Então, retrabalho, né? Porque, na verdade, você total. enxergou o que está ali. E qual seria o primeiro passo, Pedro? Primeiro passo para quem quer entrar na odontologia digital, na parte de quem senta na cadeira. Claudinho, eu costumo falar, eu tenho muito, eu tenho uns 20 minutos iniciais de uma aula minha que a gente fala muito sobre isso, que eu costumo falar o seguinte, basta querer, porque o medo maior das pessoas é o investimento, né? Ah, um scanner, cara, assim, quando eu entrei, um scanner era 100 mil e não tinha mais barato. Tinha scanner 150, 100 mil. Ah, hoje você acha scanner a 35 mil novo. A gente até parou lá, aquela hora que a gente estava conversando, eu falei com vocês, falei, gente, né, nesse stand aqui tem um scanner de 35 mil reais em 35 parcelas de 1.000. 36 parcelas de 980, sei lá, que é. Scanner bom, né, O Pedro? scanner é excelente, não é porque ele é barato que ele é ruim, não. Entendeu? A gente tem scanners hoje de marcas, oportunidades de entrar no mercado, até, por exemplo, empresas de implante ofertando um scanner na compra de não sei quantos implantes, né? O mercado Então, tem interesse, né, nessa virada de chave. E não é só pela total. questão financeira e tecnológica. É a questão de poder entregar melhor. Você falou assim, os scanners estão muito mais baratos e realmente estão, mas pode ser que a pessoa queira testar o fluxo, porque o fluxo dentro do consultório muda Exatamente. completamente, né? Era isso que eu ia falar aquela hora, que a gente acabei indo para essa parte do valor. Porque, assim, a gente começa a ter, não, tá, beleza, eu quero comprar o scanner, ainda acho que ele é caro. Ah, eu quero comprar uma máquina, mas ela é cara, eu quero entrar no processo. Pô, cara, você não precisa. Hoje as clínicas radiológicas, as clínicas de imagem, fazem terceirização de todo o serviço. E até, não, eu quero moldar. Se enviar para um laboratório, aquele laboratório vai escanear o teu Digitaliza. modelo e automaticamente se vira digital. E, gente, para vocês entenderem, né? Poucos laboratórios de prótese, eu vou falar do que eu sei, mas a sua experiência é muito maior que a minha, porque eu não milito mais nesse ponto. Mas acho que poucos laboratórios de prótese hoje são analógicos. Poucos. Né? Eu Poucos. acho que eles, mesmo que você mande analógico para eles, eles digitalizam e preferem trabalhar por uma questão de processo. Em vez de ter um profissional ali, né, fazendo um desenho, gotejando, enceramento manual, isso é digitalizado e isso é feito via software. E aí chega num mais um ponto, Pedro, que eu percebo que as pessoas têm um pouco de resistência. E aí eu estou falando da tomografia. A Tá. tomografia é um exame que não veio na minha geração, na sua, né, já é um exame que faz parte da realidade. Você é mais jovem, você é mais conectado, você é mais digitalizado em tudo, né? Do que uma geração minha que veio fazendo essa transformação. E aí você pode estar olhando, o Pedro é jovem, ele é bom de tecnologia. Eu acho que o outro ponto que pega muito com a tomografia e com a odontologia digital é o bloqueio, o medo da tecnologia, né? De ser uma pessoa que não domina o computador, de ser uma pessoa que não gosta de tecnologia. Como é que as pessoas conseguem vencer esse processo? Claudinha, eu acho que é um ponto assim, eu brinco muito da questão eu acho que a zona de conforto, ela tem um limite. O limite dela é o iniciar, né? E hoje a gente tem o que falam que é o mal do século, mas para mim é o bem do século, que é a inteligência artificial. Ela facilita muito a nossa vida. Então, assim, eu, por exemplo, utilizo o Codiagnostics, né? Dentro do software, tudo é inteligência artificial.
Então, uma pessoa que não domina, cara, é literalmente uma receita de bolo. Se a gente entrar junto, né? Vamos fazer acompanhar uma mentoria, vamos fazer um curso, alguma coisa. E essa pessoa tiver um primeiro contato com o software, ela vai ver que as etapas são as mesmas. Então, feito 5 vezes, uma vez perde o medo, 5 vezes faz sozinho. Então só precisa Né? da decisão, né, Pedro? Só precisa da decisão. Exatamente, exatamente. E assim, não faz sentido nenhum hoje para mim, eu falo muito isso, um implantodontista operar com folha de papel, porque dentro do software, você é muito mais do que eu sabe disso, você consegue pegar o implante virtual e botar o implante virtual dentro do osso. Essa semana teve um dentista que mandou um caso de uma maxilar atrófica num grupo aqui que a gente está. E mandou os recortes, folha de papel. Falou, cara, não tem osso. Pelo amor de Deus, vou ter que fazer um C enorme de um lado e do outro, ou vocês fariam um implante no zigomático. Aí eu respondi na mesma hora, falei, cara, mas como que você tá falando que não tem osso? Ele olha a tomografia, falei, cara, não dá pra ver nada. Assim, com todo respeito e amor aos radiologistas da minha vida, mas é você pegar o radiologista, ele escolher para você que vai operar Aonde, aonde você vai botar seu implante. aonde a inclinação, o tipo Não de faz implante sentido, não faz entendeu? sentido. Pedro, Nenhum. adorei que você falou isso, porque você falou anteriormente, eu acabei passando por essa parte, as clínicas radiológicas absorvem boa parte, né, de uma terceirização de coisas que podem ser feitas pela clínica, além dos laboratórios de prótese, que também possuem sistemas, né, de escaneamento no consultório do dentista, e isso faz com que, para você iniciar na odontologia digital, você não tenha que fazer nenhum investimento, somente tomar a decisão. E a decisão eu acho que é o ponto mais difícil, porque às vezes o dentista compra, mas não usa, porque ele tem o dinheiro, mas ainda não mudou a cabeça. A decisão ainda não está internalizada. Mas eu sou radiologista há muito tempo, já fui dona de clínica radiológica, e o meu sonho hoje ainda é que a clínica radiológica ela faça uma análise anatômica e funcional e de qualquer patologia desse rebordo, Sim, identificando qualquer anormalidade, descrevendo um rebordo atrófico ou um rebordo, né, muito reabsorvido, tanto em altura quanto espessura, uma extensão dos seios maxilares que seja, mas que a função de medir e planejar é do dentista na então, cadeira. Por quê? As medidas são somente medidas anatômicas. Isso não significa planejamento, isso significa mapeamento. E entre o mapeamento e o planejamento, existe o domínio do dentista que está conduzindo o caso. Então, é ele que tem que manipular um software, que tem que planejar exatamente o tipo de implante, a marca, o tipo, se é conimorse, se não é, a posição tridimensional, a colocação da parte protética, a possibilidade de um planejamento reverso para saber que tipo de prótese vai ser usada. Então, eu acho que a radiologia odontológica se meteu num lugar que ela não tem conhecimento. Mas eu entendo por quê. Eu trabalho com tomografia desde 2001. Lá se vão 25 anos. E essa era a única forma. Nessa época eu tinha uma clínica radiológica, ninguém falava de tomografia. E eu entendo que foi a única forma de cortar o bolo para o dentista começar a usar. Então, se você não sabe de software, se você não tem computador no consultório, se você ainda assim a tomografia pode facilitar. Então, quando você saía de uma panorâmica, que tem uma visão sim. sobreposta, para uma tomografia, onde você vê vestibular, palatina e a quantidade de osso, tem um avanço gigante. Só que fazem 25 anos que isso aconteceu. E o próximo passo precisa ser a fluência e o domínio do dentista dentro da tecnologia.
E eu concordo com você plenamente. A radiologia não tem capacidade técnica para isso, porque são radiologias. Quando eu vou dar aula, às vezes, para implantodontia ou para qualquer especialidade, eu pergunto assim: vocês pedem exame com laudo ou sem laudo? A grande maioria sem laudo. O que me entristece, porque clínica radiológica, como eu falo, não é máquina de Xerox. Ela não bota o Sim, paciente lá e devolve. Mas as clínicas estão se posicionando dessa forma. E quando você pede sem laudo, primeiro você não tem a visão de um profissional que estudou para isso, porque eu pergunto para ele se é para implantodontia. Daqui a 1 ano e meio, né, se for a especialização, quem vai estar fazendo o melhor implante? Vocês ou os meus alunos da especialização de radiologia? Ah, gente. Ah, então depois de 1 ano e meio, quem é que sabe ver melhor e diagnosticar melhor no exame de imagem? Vocês ou os alunos de radiologia? Então, acho que a gente não está aproveitando essa sinergia como ela precisa. Não é a medida que o dentista, que o radiologista tem que dar, é o diagnóstico. E o planejamento, Pedro, ele é todo seu. com certeza. Com certeza, não, eu concordo plenamente contigo. E assim, é porque a gente é meio. A Maíra, como estomatologista, a gente trabalha muito nesse ambiente de paciente oncológico, de paciente com lesão, a gente consegue enxergar que muita coisa passa, Claudinha. E isso é importante, porque assim, a gente pega muito caso aqui de retrabalho, de implante que foi instalado em local que tem lesão, né? E não só, a gente tem casos de reconstrução de maxila, de reconstrução de mandíbula, porque o paciente botou o aparelho, utilizou, tinha um cisto ali e ninguém viu, né? Mas eu concordo exatamente contigo. Eu acho que assim, o exame está ali para ser feito, o laudo está ali para ser dado. E é totalmente necessário, tá? Tem esse erro de pensamento mesmo, esse desvio que o cirurgião faz de usar o exame somente para planejamento. E eu acho que a gente tem que entender isso. Que não só pelo fato com certeza o implantodontista vai saber a posição melhor de um implante do que um radiologista. Mas eu vejo também pelo fato, em um ponto que você tocou que é muito importante, por exemplo, do planejamento reverso, né? Quando a gente começa a entender o real sentido de planejar, que não é só, tem muita gente que acha, mas se eu planejar vai ser mais rápido, se eu planejar a cirurgia vai ser mais tranquila, Cara, não. É, é literalmente pensar no ponto que você vai ter de uma cirurgia prévia. Você vai ter ali você vai operar seu paciente no computador, você vai já estar com o provisório pronto. Então você vai botar aquele implante no local onde você quer que saia o dente. Não é, vou botar o implante, depois eu me viro para reabilitar, que é o que normalmente acontece, Eu já vi né? muitos implantes ósseo integrados que não tem como botar a prótese. É isso. Entendeu? Não, põe um pouquinho de gengiva, aumenta o perfil de emergência do dente. Vamos. Componente angulado. Isso é assim. Sem ter Então, necessidade, né? total. Eu acho que você vai angular numa cirurgia que você não tem osso nenhum Alonfor, por exemplo, uma cirurgia que você precisa de angular um mini pilar, mas é uma angulação saudável. Não é uma angulação gambiarra, né? Gambi, Gambi, eu falo trambi clínica e gambiarra. É demais. Não dá, assim, não dá. Então, assim, cara, a gente tem que entender que o fabricante faz as coisas por um sentido, né? Porque o carro não tem 5 rodas, e tem 4. Então, assim, pô, se a inclinação máxima, né, que você vai ter de um componente, ou é 17 graus, ou é 30, você não tem um componente com inclinação de 90 graus, entendeu? Então, não é pra você fazer uma prótese fazendo curva, né? Então, assim, eu acho que a odontologia digital, ela veio para dar discernimento no dentista. Para o dentista enxergar que o que ele está cuidando é uma vida.
E eu acho que a gente tem que ter muito respeito com o nosso paciente, porque, além de tudo, ele é o que nos dá a nossa comida, que ele nos dá nosso dinheiro, ele nos Ele dá a é nossa a razão da viagem, gente existir, né? entendeu? Mas só que não é só o dinheiro, não é só o trabalho, é amor ao próximo. A gente É poder pensar servir. que tem um professor que ele fala sempre isso. A gente tem que pensar que quem está deitado naquela cadeira É é o amor filho de alguém, é é o amor pai de de alguém. alguém, é o amor de alguém, é o irmão de alguém, e a gente tem essa pessoa. Então, assim, eu costumo ver assim, o que eu falo muito, Claudinha, é um exemplo clássico que eu dou dentro de uma clínica odontológica de uma faculdade. Quando o aluno vai atender o pai, a mãe, o irmão, o namorado, a namorada, ele pega gás, ele pega o álcool, cara, ele higieniza a cadeira, a caneta, como se fosse uma, sabe, a coisa mais bizarra do mundo ali que ele tá fazendo. Ele pede um. Cara, e por que não fazer Com isso com todo mundo, todos né? os pacientes? É. Então, assim, cara, pensa que quem está sentado na cadeira, né, tem aquela teoria do filho, né? Você faria isso com seu filho? Então, assim, eu acho que a odontologia digital ela vem para validação de processo, para melhoria de processo. E com isso a gente vai acelerar, a gente vai ganhar mais dinheiro, a gente vai ganhar mais reconhecimento, vai ganhar mais tudo. Mas em primeiro lugar é a segurança do procedimento em que você está fazendo. Tanto escaneamento quanto a tomografia digital com software de planejamento, você começar a desenhar o seu dente. Ah, Pedro, mas eu não tenho tempo. Ai, mas eu. Cara, Claudinha, assim, em primeira mão, né? Estou abrindo um laboratório protético. E a gente montou, eu e o Roberto, que é um parceirão meu, protético. E a gente, assim, foi muito nisso, sabe? O Roberto sempre trabalhou com digital, eu também falei, cara, eu faço isso no meu dia a dia. E a gente começou a ver que dá pra gente se complementar, tendo um dentista e um protético dentro do Sim. laboratório e ajudar o outro dentista, né? Porque é isso, é o que você falou, ah, cara, o cara não quer planejar, o cara não quer fazer, cara, mas aí então você, pelo menos, vamos ter um outro dentista que vai planejar contigo, não é te dar pronto. Você falou uma coisa muito interessante, um pouco para trás. Você falou assim, as pessoas às vezes querem o resultado, mas não querem passar pelo processo. Eu concordo que, e hoje existem os serviços, e você vai prestar esse serviço, que é ser um centro de planejamento, ou porque a pessoa não tem tempo, ou porque realmente ela não quer. Ela só não pode não entender do processo. Sim. Ela só não pode entender como funciona o meio do caminho para julgar. Eu vejo muita gente planejando cirurgia guiada e não sabe abrir uma tomografia. Não sabe em que corte ela está. Não sabe em 3 dimensões o que ela está vendo. Então tá tudo bem você não querer fazer o planejamento. E tem muita gente boa e agora tem o laboratório do Pedro para fazer isso, mas você precisa entender desse processo. Porque se você pula etapas, a prótese analógica ou digital continua sendo um procedimento de etapas, né, Pedro? Exatamente. Se você marretar nenhuma, não vai dar certo depois. Não, e eu costumo falar que é o seguinte, quem está fazendo, né, por exemplo, né, o software, ele é uma máquina, né? A fresadora é uma máquina, a impressora é uma máquina. E aí a gente já começa a ir por um lado, Claudinha, que já começou a acontecer, não, já é a realidade do ser humano enganando a máquina. Cara, a Câmbio máquina de fala, novo. não consigo fazer isso. Aí você entra no grupo, tá lá o cara que manda uma foto. Gente, pô, tá retentivo aqui, a máquina tá falando que não consegue fazer. Tem algum jeito da gente. Cara, Fazer. pô, se a máquina tá te falando, irmão, não faça, é uma chance que Deus tá te dando para você fazer o certo. Faça o certo, por favor. E as pessoas têm que entender que todos esses recursos tecnológicos e uso da inteligência vai acelerar até o nosso processo de ver que está errado. Mas o errado é o errado e o certo é o certo. Exatamente. Vai ser mais fácil voltar para trás, recalcular a rota e fazer o certo. Mas o certo é o certo e o errado é o errado.
Não, com certeza, assim, e eu falo assim, cara, a validação é momentânea. Pô, o scanner, né, que é a porta de entrada normalmente, né? As pessoas, vou começar no digital, vou comprar um scanner, mas eu não sei para que ele serve. Eu tenho ele aqui, eu escaneio e o cara substitui por uma moldagem. Cara, é uma ferramenta, por exemplo, que você consegue ver contato. Então, você vai ver a oclusão do seu paciente, é uma ferramenta que você consegue ver cara, a altura do seu preparo, por exemplo, cara, quantos milímetros tem de distância do seu preparo até outro dente. Isso é prótese básica, né? E Pô, ele ainda pinta um lugar que tem pouca espessura. Fala aqui, ó. vermelho, entendeu? Tá retentivo, ele pinta, tudo ele É, pinta. Então, assim, eu acho que isso é uma ferramenta gigantesca de marketing. de Você olhar venda. Tu olhar para o teu paciente e falar assim, olha que legal, meu preparo não ficou legal, mas que bom que a gente tem a ferramenta. Cara, qual o problema? Você fala, ela me mostra que aqui, pô, imagina quantos dentistas não erram e não voltam atrás. Então, E assim, nem cara, se o sabem, scanner né? te mostra isso, vale a pena. Pedro, me conta se quando você introduziu o digital no consultório, se os seus resultados, e aí eu acho que a gente pode falar financeiro, não precisa falar de dinheiros, mas eu acho que resultado, o dentista ele busca dois tipos de resultado, talvez em ordem inversa. Ele busca primeiro o dinheiro, depois a satisfação profissional. Eu inverteria, né? A odontologia é servir, como você falou, é cuidar de alguém, e a gente está perdendo isso. Quanto mais tecnologia embarcada, mais as pessoas ficam distantes. E eu quero dizer que quanto mais tecnologia, mais humano você vai ter que ser, porque é isso que vai te diferenciar. Porque Exatamente. máquina, se todo mundo tiver, o ser humano vai ser diferente. E quando a gente fala que a tecnologia ajuda, ela não faz o trabalho sozinha. Ela é uma oportunidade de ajustar processos para que você faça aquilo que você já faz melhor. Então, ela é uma ferramenta. Isso. Só que ela é uma ferramenta digital. Quando o dentista, Pedro, tem toda essa ferramenta, esse resultado financeiro e esse resultado de satisfação, de realização muda? Claudinha, eu acho que assim, são três pontos que a gente tem ali. Primeiro, você faz o melhor diagnóstico, então certamente quem faz o melhor diagnóstico tem mais trabalho. Porque deixei passar uma cárie, deixou passar, você deixou de ganhar dinheiro. Eu falo que é dinheiro na mesa. O paciente tem uma, ele já sentou na sua cadeira, ele tem uma necessidade e você não viu. Exatamente. Então, assim, cara, primeiro ponto, melhor planejamento, melhor diagnóstico, né? Melhor diagnóstico, né? O segundo ponto, você melhora demais a sua conversa com o paciente. Porque o dentista, ele tem hábito de achar que o paciente está entendendo alguma coisa que ele está falando. Cara, você está falando em russo. Não, porque a cárie deu aqui uma lesão cervical não cariosa, que é uma classe 5. Cara, o cara não tem ideia do que você tá falando. Tem ideia. E assim, a gente tem hoje, né, formas de mostrar isso melhor para o nosso paciente. E o outro e principal ponto é o encantamento de bobo que eu falo. O que é o encantamento de bobo? É o cara aí na Disney pela primeira vez, ver uma pessoa dando bom dia em todo lugar que ele vai e falar assim: nossa, como as pessoas aqui são educadas. Cara, isso é o que se espera de qualquer lugar. É o Só que cara lá ali eles no. fazem, né? Efetivamente. Exatamente. Então, assim, cara, você ter uma tecnologia que hoje é realidade, e você falar bem com o seu paciente com um bom diagnóstico, para o paciente é diferente. É diferente porque para nenhum dentista é normal. Então, assim, cara, é essa mentalidade que tem que ser mudada, porque eu acho que facilita o teu diagnóstico, facilita a conversa com o seu paciente, e você vai encantar teu paciente. E E ele é vai com uma comprar. bobeira, por isso que eu falo que é um encantamento de bobo, porque isso é uma obrigação de você fazer, entendeu? Então eu vejo assim, Claudinha, o meu paciente hoje, eu tenho assim, a gente tem hábito de ter estagiário no consultório.
E aí eu acabo de fazer um orçamento com o paciente, né? A gente fez o diagnóstico, orçamento, os meninos que trabalham comigo, assim, sempre viram para mim e falam assim, cara, você vende muito bem. Cara, não é vender muito bem, é tipo, é mostrar a realidade pro cara e fazer com que ele entenda. Entendeu? É a mesma coisa que dar uma aula, é se comunicar com a pessoa certa, da forma certa. É, vender é você ajudar a pessoa naquilo que ela está precisando. Entendeu? Primeiro, você não tem o medo da venda, porque você está ajudando aquela pessoa. Então, cai esse estigma. Mas quando você tem recursos para mostrar realmente a necessidade, é claro que a venda fica mais fácil e é claro que esse resultado ele aparece. Não, e eu te falo assim, Claudinha, até você, como profissional da área, cara, mesmo que eu tenha uma conversa contigo, tu foi em três profissionais, três amigos seus, três referências que você confia, sabe que o trabalho é bem feito. Você vai, assim, dar preferência, né? Escolher o profissional. Que, Claudinha, pô, você é da área, então, assim, cara, sua classe 5 é isso, né? Ou você vai numa pessoa que, mesmo com tudo isso, te escaneou, te fotografou, botou na tela do computador, montou um planejamento, falou, Claudinho, ó, essa é a primeira etapa, essa é a segunda, essa é a terceira, você vai me pagar isso agora, porque agora a gente vai fazer isso, mas se você quiser parcelar isso em tantas vezes também consigo, porque isso é importante, isso é... Cara, até pra gente que é da área, a gente se sente mais confortável. Mais seguro, né, Pedro? Acho que a É, palavra é é segurança. isso. Dominando ou não um assunto, primeiro o povo acha que a gente é dentista, a gente entende de tudo da odontologia e não entende. É, Eu acho que a gente tem que ser um bom generalista. Eu vejo o retorno do bom clínico geral ao mercado, coisa que na época do seu pai, do vovô Nonô, da minha tia Norma, a gente tinha um dentista mais completo que dava conta da maioria das coisas. A gente passa então por uma transformação, a gente vem para uma era do ultra especialista. O ultra especialista entende muito de uma área pequena e eu vejo esse retorno desse profissional mais completo. Quando eu estou chamando de clínico geral, eu não estou falando que é um dentista sem especialidade. Na sim. realidade, ele é um dentista com, às vezes, múltiplas especialidades. Você tem duas, fora a formação em odontologia digital, mas você atua como clínico de confiança daquele paciente. O clínico que ele escolheu para conduzir o tratamento dele. E isso é muito importante porque essa segurança é o que o paciente precisa para entender o que ele está comprando. Exatamente. Não, eu vejo, assim, eu costumo falar muito isso com o aluno, assim, e falo isso muito com os pacientes também, que a gente, médico, né, a gente tem um dentista, o paciente costuma ir no A, B, C, D, E, mas isso é um erro de quê? Isso é um erro de posicionamento do dentista. E eu acho que vem muito dessa questão, né, de ter se perdido esse conceito de dentista da família, né? Mas eu falo assim, o que, que eu vejo como importância? Se você não tem condição de ter equipe, tenha rede de apoio. Exatamente. O tal do ecossistema, né? Exatamente. Porque você começa a ter o quê? Eu tenho o meu consultório hoje, por exemplo, o Dudu, que é um menino que foi meu aluno, meu estagiário. Hoje ele está fazendo especialização de endo e faz clínica geral para mim, né, em algumas partes. Tem coisas da clínica que eu faço, outras coisas ele faz. E eu falo assim, por exemplo, de endo, cara, o Dudu tem 2 anos de formado. Eu não faço ideia do que a gente está conversando. Vamos conversar com o Dudu para ele ajudar a gente, Uhum. né? Pedro, mas ele tem 2 anos de formação. Sim, mas ele estudou muito mais do que eu em 2 anos, do que eu estudei a vida inteira aquela especialidade. E aí, quando a gente fala em rede de apoio, é o dentista que, eu tenho hoje na minha clínica a minha irmã, né, o Dudu, eu atendendo, minha mãe. Então, a gente tem 4 dentistas que a gente 4 consegue, especialidades diferentes. literalmente, resolver 99%. A única coisa que eu não consigo fazer é uma cirurgia hospitalar no consultório. Então, a gente mantém o paciente. Opa, vai para lá, vem para cá, volta aqui, vem. E o paciente se mantém conosco. Agora, não tenho, só tenho uma cadeira. Eu só.
indica, mas sempre pro mesmo profissional da sua confiança. Olha, eu tenho um ou dois, agora não é aquele negócio de você, pode ir nele, pode também nele, pode. É, A gente tem que fechar um tratamento dentro de uma equipe, dessa rede uma de equipe que você apoio. confia. O Edu Picanso, o Edu colocou aqui, ó, eu defendo esse generalista bom há mais de 20 anos, é isso. E quando a gente falou de ecossistema, Edu, eu concordo plenamente com você, um ecossistema de profissionais de saúde é composto exatamente por tudo isso que você colocou ali. Um nutricionista, um psicólogo, um médico, um fisioterapeuta, a gente está vivendo numa era em que o paciente mudou, ele tem Sim, hábitos, ele tem um estilo de vida que a gente precisa compreender, e ser um profissional de saúde é estar conectado com todas as necessidades desse paciente. Você precisa falar de tudo com ele? Não, mas o seu ecossistema vai oferecer tudo isso para ele. E quanto mais você se diferencia, menor a chance dele se afastar de você, porque ele confia não só em você e passa a confiar em toda a sua equipe, né? Em todo esse processo. A odontologia, gente, ela mudou muito em tecnologia, muito em diagnóstico, mas os princípios eles se mantêm, né? Que é o servir, que é exatamente. ser um profissional de saúde, que é estar ligado a todas as necessidades desse paciente. A gente precisa conectar esse paciente a uma odontologia de qualidade. E eu acho, Pedro, que a gente também precisa se posicionar como referência, né? Quando você está falando assim para mim, a odontologia digital ela tem vantagens. Para quem ainda não está na odontologia digital, gostaria de entrar, a gente já falou que o primeiro passo é usar exames que promovam um melhor diagnóstico. Para um aluno ou para um dentista, e olha como a gente iguala, né? Para um aluno de graduação, para um profissional recém-formado ou para um profissional da minha geração que não usa tecnologia, a gente tem que explicar da mesma forma. Exatamente. Então, Exato. às vezes, não importa quem você é, né? Outro dia eu estava assistindo uma aula, a professora falou assim: quem sou eu na fila do pão? Não importa quem somos na fila do pão, com muita ou com pouca experiência, mas a gente precisa se posicionar na cadeira de aprendiz, né, Pedro? Exatamente. Não, exatamente. Eu tenho, essa semana eu vou dar um curso, eu faço um mestrado em odontologia digital. E a gente vou dar um curso essa semana para dois alunos da minha turma, né? Então a gente vai ter um curso de resinas impressas, de impressão 3D, impressão de guia, de placa, de dente, tudo, planejamento disso, assim, do começo ao fim, do escaneamento até a maquiagem. Nessa turma eu tenho dois amigos meus da minha turma de mestrado, então são pessoas que estão fazendo mestrado em odontologia Uhum. digital, já multi-especialistas. A esposa de um desses amigos que faz mestrado em prótese e dois alunos de graduação no mesmo Na curso. mesma turma. É Então, isso, assim, é isso. cara, é louco. E você vê que, assim, cara, os caras fazem mestrado em odontologia digital. E são pessoas que entendem muito de outras coisas dentro da odontologia digital que talvez eu não entenda, que também é uma especialidade. É uma parte que você vai falar você tem muitos softwares, muitas formas de você trabalhar. Você pode falar de endo, de pério, de prótese, de radiologia, de tudo. Você tem como imprimir, você tem como fresar, você tem. Então, assim, você tem muitos processos que você pode ir com as mesmas ferramentas. Então, assim, mas qual é a dificuldade deles? Não sei, a gente vai descobrir na hora. Mas o mesmo curso que eu vou dar para eles e vou dar para outros alunos que são de graduação, vai ser a mesma coisa. Talvez o aluno de graduação, por entender de tecnologia, esteja à frente deles em alguma coisa. Ou talvez eles estejam muito à Pela frente do aluno de experiência. graduação. Mas nenhum deles domina aquele assunto e a gente vai junto trilhar aquilo, entendeu?
Então, O assim, que eu você vejo que. falou E, se aplica. Claudinha, tem um Fala. ponto que eu acho que a gente não pode deixar de falar aqui. Eu comento muito sobre isso. É, a odontologia digital, ela veio para mudar a odontologia também em um outro sentido. Uma coisa que não se via entre os dentistas, que é a cooperação. A quantidade de grupo que eu tô de odontologia digital, e você pergunta qualquer coisa, as pessoas te respondem de imediato, sem esconder o ouro. Quando eu me formei, eu tenho 9 anos de formado. Eu precisava de ajuda no negócio de resina. Cara, só quem ia me falar o negócio da resina são os meus melhores amigos ou os meus professores que me amam. É, Se eu perguntasse em qualquer grupo, eu ia ser taxado. Ah, é o idiota lá que não sabe isso da resina. E eu notei que, assim, como foi aquele barco furado que todo mundo entrou junto e está afundando, a gente tem que se ajudar. Então, como é um processo recente, eu vejo isso, essa compaixão dos dentistas em compartilhar o conhecimento. Então, numa mesa de bar, numa faculdade ou numa rede social, as pessoas postam dicas o tempo todo, se ajudam o tempo todo, em todas as áreas da odontologia digital. Então, eu acho isso muito bonito, porque a gente resgatou um valor de ajuda, a gente resgatou um valor né, de todo mundo ver a importância daquele planejamento, daquele diagnóstico, daquela mudança de vida e falar, cara, vamos ajudar um ou outro para a gente junto crescer. Então, e isso foi um ponto bem interessante também que eu. sensacional, Pedro, sensacional. Que bom que você falou disso, porque aí eu vejo duas formas, duas coisas muito importantes. Primeiro as pessoas que aderem primeiro à tecnologia, existe um gráfico, né, que fala disso, do early adopter, sei lá, as pessoas, me fugiu a palavra, mas são as pessoas que aderem primeiro à tecnologia. Eu já passei por isso quando eu aderi à tomografia no começo. Você fica sem saber para quem perguntar, porque você está no começo desse aprendizado, sozinho, você encarou o desafio, você fica sem ter para quem perguntar. E isso dá uma certa sensação de solidão. E o que eu vejo disso mudando, Pedro, é as pessoas querem se ajudar e o sentido de comunidade, o sentido de ter mentores, o sentido de saber aonde buscar a posição segura. Então, isso é muito bacana porque traz uma junção de aprendizado e isso acelera não só o seu aprendizado, como de todo mundo que convive nessa comunidade. E se o mundo está rápido, a gente também precisa ter um pouco mais de velocidade para aprender, para usar a tecnologia. Quando você falou que vai ter na mesma turma, né, profissionais de tempos de formado, de tempo de experiência diferente, isso acontece muito comigo quando eu vou falar de tomografia. Por quê? Eu tenho um dentista da minha geração onde a tomografia não existe. Eu tenho um dentista de uma geração intermediária que já ouviu falar da tomografia, mas ainda não aplica ela na clínica. E eu tenho um dentista recém-formado que tem um mundo pela frente, que se aprender a trabalhar com essa tecnologia desde o começo, vai voar e vai voar muito mais rápido, né? Você tem quase 10 anos de formado, você já se tornou uma referência em odontologia digital. Eu não consigo nem imaginar onde você vai estar daqui nos próximos 10 anos, porque é em projeção geométrica, né? Sim. Não, com certeza. E eu vejo assim, barateando, né, Claudinho? Não era uma, Barateando. não era uma realidade barata, assim. E eu acho também que a gente tem essa quebra de paradigma aí do que é caro, sabe? Isso eu tenho um grande amigo, Felipe, quando é bucomaxilo, o Felipe sempre falava assim, cara, se seu paciente não tem condição de pagar uma tomografia, cara, nem começa o tratamento, porque não faz sentido tu falar, ah, não, pô, mas coitado, ele não paga, ele não tem. Então, assim, a gente tem esse medo, a gente tem até a mania do mecânico, É a sabe? escassez, né, de perder o paciente. E eu falo que a gente é muito mecânico, assim, no certo sentido, que é aquele negócio, ah, não, deixa eu apertar aqui primeiro para ver se vai. Se não, aí eu abro o motor. É. Cara, então assim, velho, por que não começar desde o início já com o melhor exame? Entendeu? Começa Ah, não, mas certo.
Eu fui Pô, dar não uma vou aula fazer um outro dia. periapical aqui. Eu fui, não dá, né? Eu fui dar uma aula outro dia, tinha muitos recém-formados. E eles falaram assim, mas eu não tenho paciente. Eu falei, então, ótimo, você não precisa nem ter medo de perder o paciente. Porque aquele que sentar na sua cadeira, você vai fazer diferente. Você já não tem mesmo. É Então você isso. vai começar certo, né? É isso. Muito. É isso. Não, eu vejo a galera assim, ah, não, vou pedir uma panorâmica. Aí depois da panorâmica. Pô, mas assim, a pessoa tem que entender também que hoje ninguém tem tempo, Claudinho. Cara, pra gente estar aqui, a gente tá aqui 7 horas da manhã, mas a gente tá 7 horas da manhã não é só porque, entendeu? É um propósito. É porque se for 10 da manhã, talvez já não dá tempo. Nem para você, nem para ninguém, né? Entendeu? Então, assim, e aí, quem vai ver essa live? 7 da manhã, as pessoas estão, entendeu? Então, assim, ou é 7 da noite ou é 7 da manhã. A É. gente não consegue, e assim, e o nosso cliente, o nosso paciente, não dá mais pra, vai ali e faz a panorâmica. Ah, vai lá na Claudinha agora, vai lá, faz a panorâmica. Aí chegou a panorâmica e fala, olha, eu vi aqui, e tem uma imagem estranha aqui. Volta lá, faz um periapical. Aí Mas ele você não volta e fala assistiu assim, tudo de uma vez. mas no periapical não deu pra eu ver, porque acho que aqui, ó, tá com esse canal aqui, vou precisar de uma tomografia. Pô, não faz sentido, entendeu? É. Não faz. Eu acho que dependendo do nível de consciência do profissional sobre a importância do exame, é um caminho. Mas o que você Sim. falou faz todo sentido. Você já entendeu, já internalizou que é necessário. Então, é, esse nível de consciência é o que a gente deseja, né? Que todo mundo tenha. Ah, já está acabando, Pedro. 8 horas. Muito bom papo, hein? Pois é, A gente mulher. precisa. Vou marcar uma aula sua na minha comunidade para você falar de planejamento. Mas eu queria que você falasse onde as pessoas te encontram, fala do seu curso, fala como que você também está contribuindo para transformar essa geração de dentistas aí em digitais. Bom, eu tenho. Quem quiser me seguir aí na rede social, né? Ali a gente hoje é a nossa porta de entrada, né? Para Essa a vitrine, né? comunicação de tudo, não tem jeito, tá? A gente está situado hoje em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Eu tenho uma oportunidade agora, daqui a pouco, a gente já deve estar divulgando de um curso que a gente está para fazer aí no Rio, lá no Glen. Boa. Mas assim, a gente tem hoje aqui em Volta Redonda um laboratório protético, centro de planejamento, centro de cursos. Então, se alguém tiver interesse, né, aí na minha rede social, pode entrar em contato comigo. Eu passo o telefone de cada coisa, eu passo meu telefone. E aí a gente concentra os cursos aqui, mas agora com rede de apoio, né, Claudinho? A gente está começando a rodar um pouquinho do Brasil e a gente vai para Colômbia em novembro também, com o curso de Uau, impressão 3D. uau. E aí a gente está aí com. Eu falei assim, meu mestrado, ele vale todo o conhecimento, mas nada paga o network que é feito naquele local. Nada, Porque nada. nada paga. E os amigos todos, com centro de curso, todos, ó, Pedro, vamos trazer seu curso para cá, para cá, para cá, para cá. E quando você vê, você está no Brasil inteiro e cada vez mais conhecido, isso é muito legal. A gente saber que a gente tem amigos para se apoiar. E estudar isso, né, Claudinha? Não é só aprender. E É daí, isso é conhecer conectar, né? pessoas. Conectar com pessoas e transformar essa conexão em resultado para o paciente, para uma odontologia melhor. Eu acho que aí os nossos Exatamente. propósitos se cruzam, né? Eu e você acreditamos numa odontologia abundante, numa É, odontologia que remunera bem, que tem tecnologia, que tem diagnóstico, que tem principalmente um servir ao amor de alguém que senta na cadeira. é isso aí. Exatamente. Demais, Pedro, amei. Também, Um meu beijo, amor. fica com Deus. Você Boa também, aula, que eu obrigado vou estar pelo aqui, ó, convite. só para te aplaudir. Estaremos juntos, sempre. Viu? Um beijo. Beijo, Deus te abençoe. Boa semana para você. Boa semana, Semana pessoal. para todo mundo, gente. Tchau, tchau.